Estou muito feliz por você estar acompanhando mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo a mais uma aula sobre os profetas do Velho Testamento. Estamos estudando o livro de Miqueias. Já vimos que ele foi um dos maiores pregadores entre os profetas. Ele é considerado um dos mais importantes profetas, no mesmo nível do profeta Isaías. Ele foi muito citado, inclusive por Jesus, em Mateus capítulo 2, versos 5 e 6, em Mateus 10, 35 e 36, e por Jeremias. Quando este profeta pregava sobre a destruição de Jerusalém, o povo intentou matá-lo. Mas alguns sábios se juntaram e disseram: não o matem, porque nos dias do rei Ezequias, Miqueias profetizou a mesma coisa, e Ezequias o matou. Mas Ezequias arrependeu-se do seu pecado. E o povo voltou-se para Deus, e por isso Deus não trouxe a destruição profetizada pelo profeta Miqueias. Portanto, a citação de uma profecia de Miqueias, feita pelos sábios da época, salvou a vida de Jeremias. Na primeira parte do estudo do livro de Miqueias, vimos que esse livro possui 3 sermões, divididos em 7 capítulos. O primeiro sermão, registrado nos capítulos 1 e 2, é uma pregação para todos os povos. O segundo sermão de Miqueias, que começa no capítulo 3, versículo 1, e vai até o capítulo 5, versículo 15, é dirigido ao povo de Deus. Miqueias pregou tanto na capital do Reino do Norte, como na capital do Reino do Sul. O seu sermão dirigido para os líderes do povo de Deus foi dirigido também às autoridades governamentais. Miqueias tinha consciência de que o governo vem de Deus. Deus quer que seu povo viva em paz. Para que isso aconteça e o povo de Deus viva bem, a forma de governo deve ser de acordo com o plano de Deus. Miqueias acreditava que um governo orientado por Deus deveria existir em 3 níveis. O primeiro nível, o espiritual, estava sob a responsabilidade dos sacerdotes, que deveriam ensinar as verdades espirituais à sociedade e servir-lhes de exemplo. O segundo nível, o nível moral de governo, era de responsabilidade dos profetas exortar o povo a obedecer os ensinamentos da palavra de Deus. E havia um nível civil de governo. Era responsabilidade das autoridades civis aplicar as leis de Deus baseadas na sua palavra. Miqueias acusou de corrupção os líderes do povo nos 3 níveis de governo. A mensagem de Miqueias foi dirigida a esses líderes nos 3 níveis de governo. Essa mensagem de Miqueias para os líderes do governo é a preparação para uma grande profecia messiânica. Podemos dizer que o terceiro sermão de Miqueias foi um sermão positivo. Como já disse várias vezes, todos os profetas que profetizaram os cativeiros assírio e babilônico e a destruição e a tristeza que se seguiram, terminavam suas profecias com um tom positivo. Eles não terminavam suas mensagens apenas com o cativeiro. Nesse terceiro sermão, Miqueias prega sobre a restauração após a dispersão. É nesse contexto que ele profetiza sobre o Messias. Nessa profecia messiânica, Miqueias tem em mente os 3 níveis de governo do segundo sermão. O príncipe, que representa os líderes civis, o sacerdote, que representa os líderes espirituais, e os profetas, que eram os líderes morais do povo de Deus. Na opinião de Miqueias, os líderes dos 3 níveis de governo não governaram como deveriam. É nesse contexto de fracasso governamental que Miqueias prega o seu sermão messiânico. No capítulo 5, versículo 2, ele profetiza a vinda do Messias. De acordo com Miqueias, o Messias virá para ser o governante perfeito. O Messias vai governar na força do Senhor. O Messias vai pastorear seu povo e governará com o grande pastor. O que Miqueias está sugerindo é: as autoridades foram instituídas por Deus, mas elas não governam como deveriam governar. Um dia Deus vai dizer: não posso mais confiar no governo do homem. E não posso mais confiar o governo ao homem. Darei o poder ao meu filho. Quando meu filho vier, ele governará de acordo com a minha vontade, e governará em nome da majestade do Senhor seu Deus. Quando meu filho governar,
Vocês descobrirão o que eu tinha no coração quando instituí os governos. Quando meu filho governar, o seu governo não será corrupto. Com tudo isso, fica uma pergunta. Quando foi que Jesus reinou num governo perfeito? Isso nos ajuda a entender por que os apóstolos estavam sempre perguntando para Jesus: o Senhor vai restaurar o reino de Israel agora? Os apóstolos viam Jesus como um líder político em potencial, que derrotaria os conquistadores romanos. Alguns estudiosos acreditam que Judas seguia Jesus porque acreditava que ele seria o líder que venceria Roma, e assim ele estaria dentro do novo regime de governo. Um dos apóstolos de Jesus chamava-se Simão, o Zelote, o que significa que ele fazia parte do movimento de guerrilha de resistência contra Roma. O professor William Berkeley acreditava que 4 dos 12 apóstolos partilhavam das mesmas simpatias políticas desse discípulo. Por causa de passagens como essa encontrada no livro de Miqueias, os apóstolos que conheciam o Velho Testamento achavam que Jesus era o Messias que seria seu líder político e que ele reinaria, exercendo um reinado perfeito. O que eles não viam e que as pessoas, de modo geral, não observavam numa primeira leitura do livro de Miqueias, é o que chamamos de o grande parêntese. Jesus deixou claro para os apóstolos que sua vinda aconteceria em 2 adventos. Nós usamos o termo primeiro e segundo advento de Jesus, primeira vinda e segunda vinda. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18, Jesus citou Isaías 61 e nos deu o que os estudiosos chamam de o Manifesto do Nazareno. Citando Isaías, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Em seu manifesto, Jesus deixou bem claro o que ele ia fazer. Ele ia dar visão ao cego, liberdade ao cativo e curar os oprimidos desse mundo. Quando comparamos Lucas 4:18 com Isaías 61, observamos que Jesus parou no meio do versículo e devolveu o rolo para o rabino, porque o versículo continuava dizendo: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não veio declarar a vingança de Deus. Há alguns textos na Bíblia, como Isaías 61 e Salmo 2, que se referem aos 2 adventos da vinda de Jesus Cristo em um só versículo. Aí você tem que fazer uma pausa no meio desses versículos que descrevem os 2 adventos. Jesus veio pela primeira vez como servo sofredor. Sua missão era morrer na cruz pelos pecados do mundo, ressuscitar dos mortos e enviar o Espírito Santo para que a igreja pudesse nascer e ser ativa nesse mundo. Como já destaquei antes, alguns estudiosos chamaram esse tempo da igreja de o grande parêntese. Hoje Jesus Cristo está construindo sua igreja e quando ele a finalizar, voltará. Foi isso que todos esses profetas falaram. Jesus voltará com grande poder e glória. Na próxima vinda de Jesus, ele não vai ser humilhado. Quando Jesus vier pela segunda vez, ele não virá como servo sofredor. Ele não vai dar a outra face. De acordo com o Salmo 2, quando Jesus voltar, é como se todas as nações da terra estivessem em um lindo vaso de porcelana e Jesus, com um cetro de ferro em suas mãos, vai despedaçar as nações da terra. Quando Jesus voltar, ele vai reinar. Como já disse, há diferentes opiniões a respeito do reino que Jesus vai instituir na sua segunda vinda. Então, haverá um milênio? Será que Jesus terá um reino de 1000 anos sobre a terra? Se você acredita que ele vai voltar antes de estabelecer esse reino, você é um pré-milenista. Se você acredita que ele vai voltar depois que esse reino tiver sido estabelecido, então você é um pós-milenista. Se você acredita que o reino de 1000 anos é uma questão mais espiritual do que literal, ou algo figurativo, então você é amilenista. Há várias teorias diferentes sobre esse reino. Entretanto, todos esses profetas nos dizem que quando Jesus voltar, ele governará e reinará sobre o seu reino.
A apresentação que Miqueias faz da vinda de Jesus deve incluir seu segundo advento, porque é nesse segundo advento que Deus dirá a seu povo: eu tentei dar a vocês a oportunidade de governar, mas houve corrupção em todos os níveis de governo. Suas autoridades civis julgaram sob suborno. Seus líderes espirituais ensinaram visando lucro. Seus profetas adivinharam em troca de prata. O governo que Deus planejou para seu povo não deu certo por causa do pecado de seus líderes. Portanto, de acordo com a pregação desses profetas, o dia está chegando, quando Deus assumirá a responsabilidade pelo governo. Deus não vai mais delegar autoridade aos homens. Ele vai dar o governo ao seu Filho, e o seu governo não terá fim. O Filho de Deus reinará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a mensagem que Miqueias pregou. Ele também profetizou a respeito do cativeiro babilônico e o retorno do povo de Deus desse cativeiro. Ele disse assim: agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei. Seu conselheiro morreu, para que a dor lhe seja tão forte como a de uma mulher em trabalho de parto? Contorça-se em agonia, ó povo da cidade de Sião, como a mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia e lá será libertada. Lá o Senhor a resgatará da mão dos seus inimigos. Além disso, ele profetiza a respeito da invasão assíria. Você está lembrado de quando os assírios invadiram Judá e tiveram que dar meia volta nos portões de Jerusalém, ocasião em que Isaías teve o seu momento de glória como profeta? Miqueias fala sobre isso e também descreve como a profecia de Jeremias resgatou o povo de Judá das mãos dos assírios. Ele também fala do cativeiro babilônico e descreve a experiência como resultado daquele cativeiro que serviu para curar o povo do pecado da idolatria. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra das suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram. Quando estudamos o terceiro sermão de Miqueias, vimos que ele manteve a mensagem positiva nesse sermão nos capítulos 6 e 7. Nesse trecho, ele atinge o máximo de sua eloquência e faz uso de alegoria para falar do caso judicial entre Deus e seu povo. Fique em pé, defenda sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra vocês? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Nesse sermão, Miqueias chama o povo para entrar em uma causa com Deus. Podemos observar que ele estava preocupado com o governo, por isso usa a figura de um julgamento no tribunal. Imagine um grande tribunal onde Deus traz as montanhas e os montes como testemunhas. Vocês e Deus vão testemunhar no tribunal no mesmo dia. Deus pergunta se você não guardou na memória todas as coisas boas que Ele fez por você. E depois pergunta, por que você se afastou de mim? Diante desse cenário, Miqueias faz a seguinte pergunta. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Essas perguntas preparam os ouvintes de Miqueias para a parte mais importante de sua mensagem. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus.
Muitos consideram o versículo 8 do capítulo 6 como o versículo mais importante da palavra de Deus. Miqueias lança essa pergunta: o que o Senhor exige de você? Que seja justo, ame e ande com humildade diante de Deus. Nessa pregação, Miqueias criou um cenário com um tribunal e um julgamento, e dele participam Deus e seu povo. Depois que Deus faz a acusação contra seu povo, é feita a seguinte pergunta: o que você poderia fazer para agradar a Deus? Mais uma vez, a Bíblia tem uma mensagem consistente para essa questão, uma mensagem de graça. Não há nada que o homem possa fazer para se justificar dos seus pecados. Não há nada de nós que possamos fazer para alcançar o perdão de Deus. Se isso fosse possível, Davi teria apresentado um rebanho inteiro quando pecou e teria oferecido como sacrifícios pelos seus pecados. Qualquer um que tivesse discernimento das coisas espirituais como Davi tinha, saberia qual era o alvo de Deus quando instituiu o sistema de sacrifícios de sangue e de ofertas. De acordo com Davi, o que Deus realmente queria, que estava simbolizado pelas ofertas e sacrifícios, era um espírito quebrantado e um coração contrito. Quando o pecador passa por essa experiência de quebrantamento, Deus se agrada dos sacrifícios, porque são uma expressão visível de confissão e de quebrantamento por causa dos pecados. Miqueias diz que milhares de carneiros, nem 10.000 ribeiros de azeite poderiam agradar a Deus. O que realmente agrada a Deus é que você tenha um coração puro. O que Deus realmente quer é justiça, amor, humildade e piedade. No terceiro sermão de Miqueias, encontramos o texto que foi citado por Jesus em Mateus capítulo 10. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para trazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Nesse contexto, Miqueias continua: mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Em todos os profetas e em suas profecias nós observamos sempre uma mensagem de esperança. Quando Jonas estava na barriga do peixe, ele disse: a salvação vem do Senhor. Quando ele disse isso, o Senhor deu ordem ao peixe para jogá-lo em terra seca. Todos os profetas tinham uma mensagem de esperança. Quando o povo de Judá estava no terrível cativeiro babilônico, Jeremias, sentado numa gruta, escreveu o texto de Lamentações. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Por isso cremos que o livramento vem de Deus. Miqueias uniu-se a Jonas e Jeremias quando pregou: Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. No Salmo 34, Davi também pregou a esperança quando disse: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. É sobre isso que Miqueias também prega no seu terceiro sermão: esperança. Ele me fará sair à luz. O terceiro sermão de Miqueias traz uma revelação profética. Miqueias profetiza sobre os últimos dias. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá você gente desde a Síria até o Egito, e desde o Egito até Eufrates, de mar a mar e de montanha a montanha. Mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes em consequência de suas ações. Pastoreie o teu povo com teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens. Essa é uma profecia que ainda não se cumpriu e prediz que Jerusalém será novamente o lugar de onde o Messias governará todo o mundo.
Depois de mostrar tudo o que está acontecendo de errado no sistema de governo, Miqueias convida o Messias para reinar sobre seu povo. Pastoreia o teu povo com teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens. Miqueias profetiza que o mundo inteiro fará sua peregrinação para Jerusalém e verá que a cidade de Jerusalém tornou-se verdadeiramente a cidade santa. Atualmente, a primeira fonte de renda da economia de Israel é a produção de frutas cítricas, a segunda é o turismo. E dessa forma tem se cumprido a profecia de Miqueias de que o mundo inteiro faria peregrinações a Jerusalém. Se hoje você visitar Israel, encontrará pessoas de todas as nações do mundo que estão lá visitando a Terra Santa. O turismo em Israel hoje é o cumprimento da profecia de Miqueias. Mas ainda há uma profecia para ser cumprida de muito maior importância. No final do livro de Miqueias, ele nos mostra o seu conhecimento do caráter de Deus. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e bondade a Abraão. Como você pode perceber, no meio de tanta destruição e tristeza, fogo, enxofre e julgamento, esse profeta, como os outros, prega sobre um Deus de amor, misericórdia e compaixão. O Deus sobre o qual Miqueias prega é um Deus misericordioso e amoroso. Assim como os outros profetas, Miqueias proclama um Deus que perdoa, que é fiel, cheio de graça e de amor verdadeiro, eterno e incondicional. Miqueias ainda acentua que não é por causa da nossa atitude positiva que conquistamos o amor de Deus, e também não é por causa de uma atitude negativa que o perdemos. O Deus sobre quem Miqueias prega é a essência da graça. Graça significa o favor e a bênção de Deus que nós não conquistamos com nossas atitudes. Mas isso é apenas uma parte do significado. A outra parte é que você também não a perde por um mau comportamento ou por uma atitude negativa. É isso que Miqueias está falando no final do capítulo 7. Receba essa graça hoje. Bom, temos que ficar por aqui até o próximo programa.